Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Júlia, eu tenho 20 anos e esse é o canal Diário de um Luto. Hoje o vídeo vai ser sobre o livro O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Eu gostei muito da capa porque ela tem uma textura aqui, ó, tá vendo? Gota de água aqui, você encosta assim, ela é bem chamativa, então quem fez o design do livro acertou totalmente assim. Vamos começar. Eu já li um livro da Colleen Hoover, é assim que acaba. Eu gravei 2 vídeos sobre o filme, um sobre o filme e outro sobre o livro, e vocês podem ver aqui no meu canal. A Colleen Hoover, ela é uma autora assim brilhante, eu gosto muito dela. As pessoas criticam muito ela por conta dos livros serem mais românticos, mais entre aspas atual, sabe? Não tem uma leitura tão antiga. Mas apesar disso, do que as pessoas falam, eu gosto da Colleen Hoover. Primeiramente, esse livro retrata um assunto que eu já venho pensado há muito tempo. Eu falei sobre isso no meu livro Amor Romântico, que fala sobre as pessoas pararem de acreditar no amor. Quanto mais você sofre desilusões, menos você é suscetível a acreditar nas pessoas. Quando alguém te oferece afeto, atenção, carinho, você desconfia, você fala, não, isso tá bom demais para ser verdade. E no livro, nós temos a protagonista, que é a Tate. Nós temos o Miles, que vai ser o namorado da protagonista. Nós temos o Corbin, que é o irmão da protagonista. Nós só temos, assim, o moço que ela faz amizade, que fica no elevador, que já é um senhor de idade. A família do Miles também aparece, quando vai falar do passado dele. A mãe dela, da Tate, aparece uma vez ou outra. Então, são só esses protagonistas. A história gira em torno disso. A história conta que Tate foi morar com seu irmão Corbin. E eles, primeiramente, eles têm uma desavença, ele sabe porque ela não quer morar com ele. E, enfim. E aí teve um dia que o Milos ficou muito bêbado. E ele foi até a casa do Corbin e totalmente desorientado. E ela tentou ajudar, porque viu que era amigo do Corbin. Ele, inclusive, falou pra ela deixar ele entrar. E ele falava, enquanto estava bêbado, me desculpa, eu estou arrependido. Já dá pra entender um pouquinho do que vai acontecer. O Corbin é um irmão muito protetor. Não quer que ninguém chegue assim tão perto da irmã dele a ponto de machucar o coração dela. E é um contraste na vida dele, porque enquanto ele mostra ser muito zeloso, muito protetor com ela mesma, na vida dele ele prefere relações mais casuais, sem tantas conexões. É como se ele tivesse um apego muito forte pela irmã, mas com as outras relações dele não fosse a mesma coisa. O Milos, ele tem um passado muito forte. E eu só vou falar do passado dele pro meio e fim do vídeo. Vocês vão entender por que eu vou fazer isso. O Milos, ele acha a Tate bonita, eles se aproximam e eles querem ficar um com o outro. E se eles fossem ficar, só teria 2 regras. Então, não perguntar sobre o passado e não querer algo para o futuro. E quando você entra em uma relação onde você não consegue saber o passado da pessoa e você também não consegue se envolver com ela, mesmo que você queira, não é uma relação profunda, não é sentimental, não é romântica, é só ficar por ficar. Assim. É como se você conhecesse alguém na balada, então assim, sem pergunta, só fica, tchau. Só que acontece que a Tate, ela tem um jeito diferente. O amor dela é um amor ansioso. Então ela quer cuidar, ela quer entender, ela quer amparar. E o Miles é uma pessoa traumatizada. Os dois se machucam muito no livro. Porque enquanto o Miles carrega trauma, cicatrizes, insegurança, ansiedade, luto, a Tate, ela tenta entender o Miles. Só que ele não conta pra ela. Não explica o porquê dele ser tão fechado. A relação é evitativa, né? Ele evita as pessoas. Por quê? Porque ele não quer que aconteça a mesma coisa de novo. A gente pode comparar isso num término ou uma experiência frustrante amorosa. Então, por exemplo, me machuquei agora, então não vou deixar acontecer de novo. Não quero me aproximar de outra pessoa, não vou deixar a pessoa se aproximar muito de mim, porque ela vai me machucar. É muito frustrante você tentar entender alguém que não quer te contar o que tá acontecendo. Porque você começa a ficar paranoico, sabe? Assim, nossa, mas o que aconteceu com a pessoa? Por que a pessoa é assim?
Por que que ela age dessa forma? É comigo? Por que que a pessoa não se abre comigo pra me contar as coisas? Por que que a pessoa é desse jeito? E por que que ela não pode parar de ser assim comigo, sabe? Por que que até comigo a pessoa tem que ser tão frio, tão desse jeito? E é o dilema que ela vive metade do livro. Ela vive essa incógnita, essa confusão na cabeça dela. Eu fui lendo o livro e começou a ter muitas cenas de... Eu até falaria aqui, mas o YouTube vai banir meu vídeo. E essas cenas começaram a aparecer muito, assim, de 10 páginas, uma era uma fala. E assim, isso começou a me dar uma irritação. Eu acho que era esse o intuito da Colleen Hoover. Porque eu ficava pensando, caramba, a relação deles é só... Não tem outro intuito, né? Porque ela ama ele, ela tá apaixonada por ele e ele fica tratando ela de uma forma tão fria, tão maldosa, sabe? Ela pergunta pra ele o que aconteceu na vida dele e ele não se abre. E eu entendo ele não falar o que aconteceu, sabe? Porque às vezes a pessoa não tá segura pra falar dos seus traumas, falar das suas relações, falar as cicatrizes, as inseguranças. Porque você não sabe o que o outro vai fazer com essa informação. Você não sabe o que a outra pessoa vai fazer com isso. Se ela vai cuidar de você ou se ela vai embora. Porque, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa sem trauma. Uma pessoa com uns 2 traumas diferentes. Quem que é mais suscetível a escolherem? Eu nem preciso responder, né? Porque as pessoas não querem ter esforço, as pessoas não querem o difícil, não querem ver o lado feio do amor. As pessoas preferem só que seja tudo bonitinho. Então é muito mais fácil uma pessoa que não tem cicatrizes, que não tem sofrimento, que não tem trauma, do que você se relacionar com uma pessoa que tem insegurança, tem trauma, tem cicatrizes, tem medos, tem ansiedade, tem algum transtorno psicológico. Não é todo mundo que está disposto a ficar. Não é todo mundo que escolhe uma relação assim. Por isso que é o lado feio do amor. Porque o lado bonito é quando a pessoa te ama, vocês se cuidam. O lado feio é você amar alguém mesmo com todas as cicatrizes que a pessoa tem. Essa é a parte mais difícil. Porque muita coisa na pessoa não tá curada. E você vai ter que lidar com isso. Porque às vezes você quer muito uma coisa de alguém que tá machucado. Essa pessoa não consegue te dar de volta. Mas não é sobre você, é sobre a pessoa estar tão machucada que ela não consegue fazer mais do que ela tá te dando. Porque ela tem medo, ela tem trauma. E eu acredito que no mundo de hoje falta muita empatia, muita compreensão para as pessoas se chegarem a um acordo e verem que existe uma relação saudável, sim, com alguém que tem um trauma, com alguém que, apesar de ter um lado feio, ainda assim você pode escolher ficar se você tiver paciência, para que haja maturidade nas duas partes. Ele decidiu ter uma relação só de com ela porque ele não queria se envolver sentimentalmente. Só que ele começou a perceber que ela começou a se envolver sentimentalmente, que ela começou a fazer perguntas, cuidar dele, a se envolver com ele. E ele teve medo. Então, cada vez mais, ele se fechou mais. Começou as brigas, até que teve uma hora, ela disse, eu vou embora, porque você não me conta o que aconteceu com você, e você fica descontando tudo em cima de mim. Eu não aguento mais sofrer. Ela vai embora. Ele ficou muito deprimido. Ele pediu para que ela voltasse. Ela voltou. Ele disse que ia tentar mudar, que ele poderia. E mais uma vez, acabou de novo em discussão, em briga. Porque ela disse, se você não é capaz de dizer que me ama, então eu vou embora. Porque eu não sei o que aconteceu com você. Você não me conta. E você não é capaz de dizer, eu te amo. Você não é capaz de demonstrar o que sente por mim. Não é justo que só eu me doe, só eu me entregue e você não. Você não consegue fazer nada disso. É nesse momento que toda a armadura que ele construiu durante anos da vida dele desmorona. E ele mostra o lado mais vulnerável possível dele. Ele começa a chorar. E ele conta a história. Ele teve uma relação com uma outra menina no passado dele. E ela estava grávida. Só que teve um dia que estava chovendo muito. E ele sofreu um acidente de carro. E aí ele tinha 2 escolhas. Nesse momento,
O bebê já tinha nascido. Salvar a mulher ou salvar o bebê. E ela implorou com todas as forças dela que salvasse o bebê e que ele salvou ela. E ela terminou com ele, nunca mais quis ver ele na vida dela. E ele nunca se perdoou por isso. Ele passou 2 lutos ao mesmo tempo. O peso de ter perdido um filho e o peso de ter arruinado a vida da mãe do filho dele. É muito triste você perder um filho que acabou de nascer. Não se recupera do dia pra noite, sabe? Demora muito tempo, assim como qualquer luto. Por conta desse trauma dele, ele jurou que nunca mais ia amar alguém. Ele criou uma proteção. Não se envolveria com alguém para que a pessoa soubesse dessa história, porque ele não queria que acontecesse novamente. Ele não queria ter uma relação com uma outra mulher, porque ele não queria que isso acontecesse novamente. Então, é isso a base do trauma. Você fica com um medo absurdo de alguma coisa, porque você não quer que aconteça de novo. Você começa a entrar em pânico. Quando ele contou isso, tudo para ela fez sentido. E aí ele disse: eu te amo e eu não quero que você vá embora. É uma história muito pesada. E ela só conta, né, no final do livro, essa história dele. Então você passa o livro inteiro tentando entender ele, tentando entender a confusão na cabeça dele e na cabeça dela, porque ele faz uma confusão imensa na mente da menina, porque ela não sabe o que ele tem, não sabe por que ele age assim, ela quer tentar consertar ele e ela não consegue, e você começa a entrar nessa pira junto com ela. Você fala, nossa, mas por que ele age dessa forma? E depois você entende. Só que até você entender, você já tá totalmente ansioso junto com a menina. E eu acho que essa é a ideia, né? De você prender o leitor na cabeça dela junto com ela e tentar entender o personagem. Agora, pra reflexão, imagina se ela tivesse desistido dele. Imagina se ela tivesse ido embora na primeira vez e não tivesse voltado mais. Imagina se ela não tivesse tido paciência. Se não tivesse cuidado dele, mostrado o amor pra ele. É muito fácil você lidar somente com o lado fácil das pessoas. Quando uma pessoa consegue te amar fácil, oferecer coisas fáceis pra você. Quando ela consegue entregar coisas boas pra você. Muito fácil, assim, de primeira. Sabe, você se apaixona, a pessoa consegue ser recíproca, começa a se entregar, tudo certo. O difícil é quando a pessoa não consegue fazer isso. O lado feio do amor é quando alguém fica anos sem acreditar no amor. E que não tem uma cura específica, porque a única cura é o amor. E a pessoa se priva do amor, ela se afasta para não se machucar. E quando ela se aproxima e é machucada, ela recua ainda mais. E lógico, gente, que isso tem que ser trabalhado na terapia, ou às vezes com medicamento, ou conversando com outras pessoas sobre isso. Eu entendo. Só que eu também entendo que não é do dia pra noite que você aperta uma chavinha assim e você muda. Você lidar com um trauma é muito difícil, porque foi o que eu disse. Você não quer que aconteça de novo, então você tenta evitar a qualquer custo. Então quando você vê alguém falar, eu não acredito no amor, eu não quero me relacionar, eu amei uma vez, mas nunca mais vou amar, eu não consigo me entregar, eu não consigo amar muito fácil porque eu vou ser sempre trocado ou substituído. Ou, por exemplo, falar, eu não consigo me entregar porque eu já passei por uma decepção, então eu acho que a pessoa vai me fazer de bobo. Ou, por exemplo, a pessoa ter medo que aconteça a mesma coisa de novo. E eu entendo todas essas pessoas e muito mais de outras falas, de outros pensamentos. Eu peço que vocês reflitam sobre isso, sobre a maturidade de entender o outro, de se colocar no lugar do outro. É fácil amar o outro. Mas se pergunta se também é fácil amar em você. Porque você também tem algum defeito. Também tem alguma cicatriz. Só que não espere que o outro seja um quadro branco. Um quadro limpo pra você. E que você pode fazer o que você quiser. Você pode magoar, você pode ferir.
Você pode falar o que você quiser pra pessoa e que não vai adiantar e não vai piorar o quadro da pessoa, sabe? Da mesma forma que você pode amar, você pode odiar. Como o caso dela, ela teve um surto, entre aspas, né? Porque ela falou, meu, não entendo você, eu vou embora. Então isso machuca mais ainda. O medo do abandono é muito pior. Porque a pessoa pensa, eu sou cheio de trauma, cheio de cicatrizes, e outras pessoas não são. Então, por que alguém ficaria com alguém como eu, que é cheio de traumas e cicatrizes, e não com outra pessoa, né? Porque é bem mais fácil, bem mais bonito. Hoje em dia falta muito essas pessoas de amarem você mesmo com os seus traumas, com as suas cicatrizes. Esse é o lado feio do amor. É você permanecer na vida da pessoa, mesmo sabendo do que ela passou. E mostrar que dá pra ser amado, mesmo que ela tenha se sentido valorizada, amada, você ainda pode mostrar pra ela que o amor existe. Não cabe a você consertar o outro, mas cabe a você decidir se você quer ir embora só porque o outro tá machucado ou se você quer permanecer mesmo assim e tentar investir nessa relação. Porque essa relação não precisa ser necessariamente um desgaste. Porque a pessoa pode ter uma dificuldade, só que ela não vai desgastar você, ela não vai machucar você. E se a pessoa tá em tratamento, vai ser ainda mais difícil de dar errado. Se pergunte da próxima vez se vale a pena você ir embora porque viu alguém machucado ou cuidar da pessoa e mostrar que o amor ainda existe. Até a próxima, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem sugestões no comentário, deixem suas opiniões e a gente se vê. Tchau!